Fala pessoal, continuando aqui os nossos timelapses comentados, né? Então eu fiz essa granada aqui, se eu não me engano é do filme Elysium, né? Alguma coisa assim. E a dificuldade dela foi assim, um básico, quase intermediário, porque se você se planejar, como eu me planejei, inclusive eu dei uma aula segunda-feira agora sobre como se planejar na modelagem, para não ter que ficar fazendo várias coisas repetitivas. Então você vai ver um pouco de como que eu planejei essa modelagem aí, e que eu não tive tanto trabalho assim como parece ter, né? Então eu só queria falar que eu acabei o desafio hoje, né? Tô gravando hoje dia 14/5. Eu acabei, eu vou deixar no meu blog aí do ArtStation todos os modelos, 51 modelos em 51 dias. Eu quero preparar um vídeo, né? Falando como foi esse desafio, como que eu melhorei bastante minha modelagem em geral, minha topologia, saca? Cara, eu me evolui demais. Em 51 dias eu evolui muito mais do que, sei lá, nos últimos 4 ou 5 meses aí. Então, bora lá para o nosso timelapse. Então é uma coisa que vocês vão achar estranha aí, talvez seja que eu tenho certeza que a grande maioria começaria com um cilindro, o que não é errado também, só que eu preferi começar com plane, porque esses detalhezinhos de puxar, de esticar, de ter quinas em cilindro é muito ruim de fazer, cara. Ele fica sempre com muito pinte. Então eu comecei com a forma mais básica, né? Tudo normalzinho, bonitinho, forminha básica, para depois eu poder aplicar algumas subdivisões e assim usar o nosso modificador Bend. Então eu fiz a metade de um objeto, né, a metade desses detalhes. Eu usei um mirror para fazer a outra metade para mim, para eu não ter que ficar fazendo duas vezes. E aí agora eu estou adicionando as sustentações, porque eu estou vendo primeiro e eu tenho que ter certeza de que está certo após eu usar o Bend. Aí eu teria que ficar arrumando ele de forma cilíndrica, o que é horrível, saca? Então eu optei por essa maneira por ser mais fácil, né, assim, de lidar com a malha. De não ter que ficar rodando a câmera o tempo inteiro e ficar mexendo com o cilindro. Então assim eu consigo adicionar todos os polígonos, todos os loops, arrumar toda a minha topologia muito mais fácil do que se eu tivesse com um cilindro, saca? Aí você consegue ver que eu já segurei todos os meus detalhes, né, com a topologia e dupliquei pro lado, né, sempre fazendo aquele backupzinho. E aqui agora eu estou duplicando ele com array, que eu vou usar o array e posicionar a minha origin para poder dar o bend, né? Aí a hora que eu dou o bend, ele se torna um cilindro junto com os meus detalhezinhos que eu criei ali. Então, ó, você já pode ver que aqui agora nós já temos o formato todo torcido do nosso modelo. Só que ainda eu acho que falta sustentação, né? Porque eu começo a fazer, eu começo a adicionar as minhas linhas, mas uma coisa bem ruim aí do Blender, na real, é que quando... Talvez seja algum vacilo meu, que eu acho que eu estava usando a versão 2.82 e ela não 81, perdão, e ela não tinha o weld, né? Então eu tive que soldar, vocês vão ver depois quando eu usei o Subdivision Surface. Mas eu descobri também que se a gente usar o Crease e aplicar o Subdivision Surface, ele segura as pontas, tá? Mas eu descobri isso aí só depois, esse vídeo já é meio antiguinho. Mas segue o mesmo raciocínio, né? Eu voltei para arrumar um pouquinho da proporção, né, das coisas. E para poder checar direito, para ficar certinho junto, igual a nossa referência. Por isso que eu salvo sempre um backupzinho. Não deu certo, a gente pega e volta. E você vê que eu ativo o nosso modificador só quando eu tenho certeza que está 100% certo, né? Antigamente, você viu que teve um momento ali que eu mexi só para garantir que está tudo certo ali, para ver se está tudo certo, ajustar um ajuste mais rápido com os modificadores, do que ficar arrumando tudo de uma vez com ele aplicado. Ó, você viu que eu apliquei o Subdivision Surface e agora sim a gente tem a quantidade necessária de polígono para poder segurar essa malha. Eu estou trabalhando aí com bevel não, com lattice, só para poder, como que eu falo, para poder mexer nessa parte de baixo aí, ó, que eu quero fazer só a parte de baixo entrar para dentro, certo? Vocês vão ver aí que é um pouquinho com lá. Aí eu já estou começando a achar o ponto que só a parte de baixo. Eu fiz um vertex group nessa parte e estou tentando achar a silhueta com o lattice, porque é horrível. Imagina eu ficar mexendo esses aí, sei lá quantos loops, deve ter aí 15, 20 loops, não faço ideia. Então eu criei um lattice, criei um vertex group só nessa parte de baixo, né? Eu estava aprendendo a usar o lattice ainda, tanto é que eu errei ali. Eu tentei até de uma outra forma, né, de fazendo bend, mas ele não bate as quinas. Aí eu tentei com lattice, não deu muito certo. Eu tentei com proportional, não deu muito certo. Aí eu pensei numa outra alternativa que eu lembrei, que é de ficar o nosso ponto no pivô. E assim eu consigo mexer e rotacionar ele de uma maneira muito mais fácil. Aí eu consegui. Eu fui pelo modo de rotação. Repara que agora eu não apliquei meus modificadores. Eu fui trabalhando até o talo com o máximo de certeza que era daquele jeito e foi indo. E é esse lance que eu falei aqui, ó, ele não solda o bend, mas se eu estivesse usando a versão mais recente, talvez ele soldaria com o weld, ou se eu usasse o crease, eu acho que funcionaria também. Mas como eu disse, eu descobri isso só depois. Aí vocês podem ver que eu estou usando a técnica de usar o cursor como meu guia,
Então é muito mais fácil do que ficar usando Lattice, né? Pelo menos nessa situação desse caso também. Porque na época eu também não sabia usar o Lattice. Depois que eu acabei esse objeto, eu fui dar uma pesquisada e ver como que ele funciona. E sempre ali checando os nossos pinches, dando uma arrumada aí na nossa silhueta, na nossa topologia, dando uma segurada na malha. Então é mais aquele trampozinho, ó. Ajustei aqui, ajustei ali, eu fiz bater, ficou tudo cilindrinho bonitinho, mas sempre tem alguma tretinha para resolver. Fazemos weld, né? Que talvez se tivesse o modificador weld já estaria weldado, então não tem bronca. Aqui vendo se não tem nenhum pinch, vocês podem ver que mesmo com, sei lá, se eu não me engano tinha 60 polígonos, né? 60 loops ali, ele ainda dava um pinchzinho, então você tinha que ajustar na mão ali, puxar um pouquinho, porque era coisa de posição, né? Aí depois que ajustou essa parte, que era a parte mais difícil da granada, já era. Agora é só tranquilo, você vai só questão de extrude mesmo e sustentação das partes que já são mais simples. Essa parte de cima aí eu tô contando quantos gominhos que tem, né? Óbvio, pra ficar bem semelhante. Acho que se eu não me engano era 12. Então criei um cilindro aí com 12, puxei a parte de fora. E essa parte aí eu apliquei um bevel. Eu fiz de uma maneira mais procedural, né? Do que fazendo a topologia, porque eu tava com pressa, eu tinha trabalho para entregar. Essa é a verdade. Mas agora eu vou mexer nela, vou fazer a topologia certinho mesmo, que não tinha como eu ficar mexendo a topologia ali, que o cliente já estava em cima. E por incrível que pareça, essa pecinha aí me deu um... Cara, o formato dela é diferente, porque ela tem 3 ângulos ali, eu fiquei pensando um pouquinho para fazer. Vocês vão ver que essa parte eu faço ela, mas não dá certo. Eu tento fazer, mas não dá certo. Não consigo achar o shape, né? Não é questão de topologia, é questão de achar o shape dela, porque ela tem 3 ângulos, né? Eu fiquei analisando, falei, pô, tá errado essa fita aí. Então eu deleto ela e faço de novo. Isso aí eu tô testando, né? Que nem eu falei, eu começo fazendo ali, eu vejo que é simétrico, então eu faço meia parte só. Eu vejo que o outro lado também é igual, eu faço um quarto. Mas ela tem 3 ângulos ali, eu tô alterando e tô testando. E essa é a melhor maneira de fazer também, né? Você pega, faz, testa, olha, não tá certo, deleta e faz de novo, como diz o Wilson, né? Deleta e faz de novo que sai melhor. A frase clássica dele. Aí deletei, fiz de novo um quarto. Até porque é um trampo bem rápido, né? Claro que se fosse um trampo maior eu pensaria melhor, muito mais, né? Falei, pô, tem que analisar aqui, é assim mesmo, é aqui mesmo, onde tem mirror, onde não tem, quantos ângulos tem. Então é uma outra maneira de pensar, ó. Tá vendo que o shape dela é diferente, ó. Ela tem 3 ângulos aí nesse canto, ó. Então aí já fica um pouco mais... Não é que fica mais difícil, né? Tem que analisar antes de sair apertando o botão. Então é só refazer ali, como é uma peça simples, não tem problema algum. O que eu perdi aí é o quê? Uns 5 minutos, nem isso, né? Então segurando aí, seguindo aí para a parte de cima. Todos esses shapes aí em diante vai ser bem simples, né? Vocês podem ver que são coisas simples, são box, né? Nada mais que box modeling, você modela uns box, coloca uns loopzinhos e fica bem mais fácil, né? Porque a parte mais difícil mesmo dessa granada é a parte cilíndrica dela, que é a parte de baixo lá. A primeira parte que a gente fez, que eu fiz com bend, que ela tem um monte de topologia saindo da malha, um monte dessas coisas. Então, cara, e mexer com cilindro em hard surface é o pesadelo. Cilindro e esferas. Porque você tem que usar muito polígono para evitar, né, esconder os pinches, né, aquele bad shading, que é aquele problema que a gente vê nos reflexos normalmente. Então a gente tem que fazer aí um cálculo, né, um planejamento básico para ver quantos polígonos tem que se usar, se usar muito fica ruim de mexer na peça, se usar pouco causa pinch. Então às vezes é mais teste mesmo, saca? Mais prática, mais prática. Eu hoje, depois de todos esses desafios aí, cara, sai tudo no automático, as topologias saem no automático, o cilindro, sei lá, tipo, parece que vem uma luz divina na cabeça e fala, é 24 lado, aí eu coloco 24 e dá certo, então, o lance é isso aí, é sentar, praticar, se vocês quiserem pegar, cara, o link do desafio tá no primeiro timelapse lá, pega, é legal fazer, faz um por semana, eu fiz um por dia, porque, sei lá também, porque eu sou meio doido, então faz um por semana pra quem tá começando, que é bem mais tranquilo, os objetos são tranquilos, tipo, faz 1 horinha por dia, dá pra fazer, é de boa. E vai fazendo, não tem segredo, vai fazendo, vai observando, olha os timelapse, pergunta no Discord, assiste as aulas de segunda, assiste as aulas do canal e vai aprendendo. E não tem segredo, não tem nada, é só sentar e fazer. Então abriu o buraquinho, né? Obviamente, seguindo ali igual a nossa referenciazinha, criando o pininho aí da granada. Esse do outro lado era fechado, que é bem tranquilinho. Então não tem muito segredo, é mais a prática mesmo leva à perfeição, aquela frase, né, que nossos avós diziam, a própria prática leva à perfeição e é a pura verdade. É só sentar e fazer. E aqui a gente já está finalizando o nosso modelinho. Eu espero que tenham gostado, né, que tenham aprendido alguma coisa, eu espero que pratiquem bastante, né, hard surface.
Hard Surface é muito legal, topologia é muito legal. Então é isso aí a gente termina o nosso objeto. E o resultado ficou esse carinha aí. Vocês podem ver aí, ó, toda a malha bem densa, né, para poder aguentar os pinches, as bad shading nessa parte do cilindro. E não tem muito o que fazer, parte cilíndrica e parte esférica a gente tem que usar mesmo, mas tem que usar com inteligência para não ter que ficar mexendo um monte de polígono. E vocês podem ver aí que nossa malha tá lisa, o reflexo está perfeito, nenhum pinch em nenhum canto, nem no cilindro. É isso aí, eu espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!